Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bora lá, como a gente tinha visto na última aula, bora lá dar continuidade aqui na parte do cristianismo. A gente viu que Jesus Cristo veio para a Terra na época que Otávio estava no comando, né? Era o imperador de Roma. Então, dando prosseguimento, a gente vai estar aqui dando uma olhadinha nas próximas páginas, tá ok? Na 181, por exemplo. Para obter o apoio da população, o imperador ofereceu trigo e azeite a preços baixos e espetáculos populares, como jogos e lutas. Essa prática ficou conhecida como a política do pão e circo. Isso era uma prática adotada por Otávio para quê? Para esconder o que tinha de errado no seu governo, o que ele estava fazendo de errado. Isso era maneira de também amenizar a situação que o povo estava passando naquele momento. Era uma maneira de dar alimento, dar diversão e o pessoal ficar ali satisfeito, se alimentando, se divertindo, rindo e esquecendo dos problemas. Ou seja, estou alimentando, estou entretendo e eles não vão se incomodar com o que eu estou fazendo ou com a falta de serviços ou produtos que estejam precisando, estejam faltando. Então, essa era a maneira bem prática dele utilizar essa manobra política, que era conhecida de pão e circo, ou seja, dando alimento e diversão para a população, tá ok? Aí daqui, ó, Otávio impôs a paz à fronteira do império, com suas poderosas legiões, garantiu a hegemonia romana em torno do mar Mediterrâneo. Era a Pax Romana. Esse equilíbrio trouxe um período de desenvolvimento do intercâmbio entre as províncias e segurança nas fronteiras e entradas de riquezas. Ele protegia duramente aí todas as entradas aí à sua população, garantindo paz e soberania para todos os seus moradores. Né? Durante o governo de Otávio, de 27 a.C. a 14 d.C., Roma viveu uma fase de grandes realizações administrativas e culturais, com os recursos obtidos nas guerras e conquista. Otávio construiu uma Roma magnífica, praças, bem como arcos, teatros, templos, termas e outros edifícios. Criou ainda a guarda pretoriana, responsável pela segurança pessoal do imperador. Ou seja, tem um exército e ele ainda criou uma guarda especial só para cuidar dele e dos próximos imperadores, né? Que era a guarda pretoriana, ok? Aí a gente está vendo aqui imagens na própria folha da página 181, ruínas do Fórum de Augusto e as colunas que sobraram do Templo de Marte em Roma, na Itália. Essa foto data de 2018, ok? Bora lá, continuando. Passando a atividade aqui. Se eu não passar essa atividade aqui para online, estarei passando agora, tá ok? Já para vocês irem praticando, que é a da página 183. De todo modo, eu vou deixar ela aí na plataforma depois, ok? A página 183. Bora lá, bora lá. Aí tem aqui, na página 184 do livro também, a origem. As lutas gladiadores se popularizaram em Roma nos últimos séculos antes de Cristo. Há uma versão de que sua origem estaria ligada a um ritual funerário muito comum entre os povos antigos, quando alguém importante morria para mostrar seu desespero. Algumas pessoas iam ao enterro arrancar os cabelos, chorar ou mesmo gladiar próximo ao túmulo, ou seja, gladiar é lutar com uma espada, tá ok? Aí mais embaixo temos aqui uma imagem, né? Relevo de gladiadores produzido entre o século I depois de Cristo e 2 depois de Cristo, né? Na cidade de Helicarnasso. Aí temos aqui o pão e circo. Durante muito tempo acreditou-se que esses espetáculos visavam apenas distrair os pobres e desocupados que viviam nas cidades, evitando rebeliões e aplicando a política do pão e circo. Essa é a ideia que ainda hoje vemos em muitos filmes de quadrinhos e revistas. Alguns historiadores, porém, discordam dessa visão, porque o público das lutas era proveniente de diferentes origens, incluindo nobres, pensadores e o próprio imperador. O mais importante anfiteatro foi o Coliseu, com capacidade para receber entre 50.000 a 80.000 espectadores, inaugurado pelo imperador Tito no ano de 80 de nossa era. Ou seja, bora lá. Quando eles dizem isso aí que muita gente discorda, é porque esse tipo de prática era mais para as pessoas que não tinham tantas condições. É claro que os nobres não iam se passar por isso, mas todo mundo queria ver um bom espetáculo, uma boa peça teatral, uma encenação,
se divertir, rir, ficar feliz e se entreter. Claro, isso é evidente. Mas a política do alimento seria impregnada mais para as pessoas carentes, que não tinham condições de se alimentar. Então, por isso que a gente chama da política do pão e circo, tá ok? O circo vem de encenações teatrais, diversões, risadarias, brincadeiras que o pessoal fazia para entreter o público. E o público era o povo pobre, que não tinha condição. Eles se divertiam, sorriam, ficavam alegres, felizes, ainda se alimentavam, tomavam água e ficavam todos satisfeitos. Ok? Bora lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na página 186. Estou passando aqui bem rapidinho, só para a gente complementar o que a gente já se foi visto, ok? Baixo Império e declínio do poderio romano. O período romano que chamamos de Baixo Império foi uma época de profundas dificuldades econômicas, tensões sociais, descontrole político e imigrações e invasões de povos considerados bárbaros pelos romanos. No século III d.C., prevaleceu a anarquia militar. Anarquia, nesse contexto, o termo se refere-se à falta de autoridade ou desrespeito à hierarquia. Hoje em dia nós chamamos isso de bagunça, baderna. Não tem respeito por nada, por nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de organização, nem a entidades públicas, a nada. Há pessoas que querem só bagunçar, ok? Mas bora lá. O posto de imperador foi atribuído a diversos comandantes militares, gerando sérios conflitos. Entre os anos de 235 e 284, Roma teve 26 imperadores, dos quais 25 foram assassinados. O caos militar, econômico e administrativo facilitou a invasão de estrangeiros. Eles ocuparam e dominaram pacífica ou militarmente vastos territórios do império. Alguns imperadores que governaram o império no processo de desintegração destacam-se como Diocleciano, Constantino, Teodósio e Rômulo Augusto, ok? Constantino, em 306 a 337, publicou em 313 o Edito de Milão, documento que concedeu a liberdade de culto aos cristãos. Ainda em seu reinado foram aprovadas as bases do cristianismo no Concílio de Nicéia. E em 325, com a participação do imperador para proteger as fronteiras do leste, Constantino reconstruiu a antiga cidade de Bizâncio e tornou a capital da parte oriental do Império Romano com o nome de Constantinopla, onde nós conhecemos como a atual cidade de Istambul, lá na Turquia, ok? Pessoal, antigamente o pessoal tinha conquistado esse território aí, e eles botaram lá o nome de Roma do Oriente. O pessoal não gostou muito desse nome porque já tinha um Roma do Ocidente, que é o que nós conhecemos, que é a Itália. Eles, para homenagear a pessoa que conquistou o território, que levantou, reestruturou, deixou uma cidade moderna, mais viva, feliz, o pessoal tudo contente, foi Constantino. Então, em homenagem a Constantino, colocaram o nome de Constantinopla, ok? Que era um grande imperador. Aliás, ele se converteu para o cristianismo e foi um dos primeiros imperadores cristãos da época que nós conhecemos, ok? Aí depois vem Teodósio, em seu governo o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. Por quê? Ela antigamente era uma religião clandestina. Ela vivia sob a obscuridade. O que é isso, professor? Ela era clandestina. Ela não era regulada pelo Império Romano. Eles eram povos politeístas, então eles não acreditavam na igreja que pregava só a paz, o amor de um Deus que tenha feito tudo. Politeísmo é aquele que tem mais de 10 ou mais deuses que tomam conta, que regem o universo, as forças naturais, sobrenaturais e tal. Quem já estudou sobre isso? Seria Zeus, Platão, Horus, Nefertiti, Atenas e aí por diante. Lá em Roma também tinha, que era Marte, Plutão, Vênus e assim por diante. O que é que acontece? Eles não queriam esse tipo de religião circulando pelo Império Romano. Então ela vivia tendo os cultos, as celebrações religiosas em homenagem a Deus escondidas. O pessoal não podia dizer que era cristão, porque senão era perseguido e morto, e a igreja era atacada e quebrada e destruída. Então Teodósio, chegando no passo aí de Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Ele era politeísta, ele se converteu ao cristianismo. Então, a partir desse momento aí, Teodósio também aproveitou essa partida aí também, essa contrapartida aí, e tornou a religião oficial de Roma.
Então agora ela não vivia mais escondida. Ela poderia ser ao ar livre, o pessoal tinha o direito de congregar, tinha o direito de ir para a igreja, tinha o direito de fazer suas celebrações, seus cultos religiosos, em homenagem a Deus sem nenhum problema, porque agora ela era a religião oficial de Roma. Ou seja, o Império Romano não era mais agora totalmente politeísta, ele agora era monoteísta, tá ok? Então se tornou a religião oficial de Roma. A primeira não, a religião mais importante de Roma, né? É oficial de Roma, então vai ser a mais importante aí. Aí promoveu a divisão do Império Romano, do Ocidente com a capital de Roma e do Oriente com a capital em Constantinopla. Aí tem um mapa mais abaixo, ok? A gente pode ver aí, ó, o Império Romano e os bárbaros, tal. Tem uma divisão aí de Constantinopla, em Bizâncio, e de Roma. Aí mais abaixo a gente vê Rômulo Augusto. Em 476, Érolos tomaram Roma e destituíram Rômulo Augusto, o último soberano do Império Romano do Ocidente. E aqui do lado tem um manuscrito aí, turco do século IX, representando o imperador Teodósio no primeiro concílio de Constantinopla, realizado durante o seu governo. Então a gente destaca aí esses 4 imperadores aí, um dos mais importantes, que é o que vem aparecendo aqui mais um livro, ok? Para quem não sabe o que é concílio aí, que eu falei ainda há pouco, é a reunião de chefes de igreja, ok? E ágio seria o valor tradicional cobrado sobre o preço de um produto em falta no mercado, ok? Aí tem aqui, depois Roma vai ser dominada pelos bárbaros, isso a gente vai estudar isso mais para frente, e a gente vai ressaltar um pouquinho sobre essas fotos, ok? Aí bora lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, bora lá para a página 189, tá ok? Já que a gente tinha falado do Império de Bizâncio e tal, bora lá, 188. A atual cidade de Istambul, na antiguidade, foi chamada de Bizâncio, depois Constantinopla. Na Turquia, foi capital do Império Bizantino, situada entre os continentes europeus e asiáticos. A região desenvolveu a partir de um importante centro portuário e militar que fica na entrada para o Mar Negro, em 330. Bizâncio tornou-se a capital do Império Romano e passou a se chamar Constantinopla. Em 395, com a divisão do Império Romano, Constantinopla passou a ser a sede da parte oriental. Aí tem um mapa mais embaixo, ok? Do lado, deixa eu ver aqui. Do lado a gente tem a página 189. O reinado de Justiniano. Entre 527 e 565, o Império Bizantino foi governado por Justiniano. Ele tentou unir as duas metades do antigo império. Ele tinha dividido lá o Império Romano do Oriente e o Romano do Ocidente. Ou seja, Constantinopla de um lado e Roma do outro. O que é que Justiniano queria fazer? Justiniano queria unir novamente, deixar o Império unido, unir as duas partes, não deixar mais separadas, unir novamente, ok? Esse era um dos principais objetivos dele. Bora lá. Ele tentou unir as duas metades do antigo Império Romano sem sucesso. A porção ocidental já estava muito fragmentada. Ainda assim, Justiniano anexou o norte da África e territórios da Península Ibérica e da Península Itálica, além das ilhas da Sicília e parte da Península Balcânica, entre outras regiões. Ou seja, ele estava tentando manobrar ali uma boa parte da Europa para ser somente fazer parte do Império Romano, tá ok? Fazer parte novamente do Império Romano. Então ele queria anexar tudo novamente, tá bom? Aí tem lá, Justiniano atualizou antigas leis romanas e as reuniu no Código de Justiniano. Mais tarde, esse documento seria a base para a ciência do direito moderno no Ocidente. O Código de Justiniano determinava que o imperador tinha poderes ilimitados, garantia as posses dos grandes proprietários de terra e tornava inalienável. Inalienável é que não se pode ceder e nem vender, vai ficar para a pessoa a vida toda. Morreu, nasceu, vai ser intransferível, vai ficar para a pessoa a vida toda. Os escravos e camponeses que trabalhavam para os grandes proprietários não tinham direito à propriedade, mas eram obrigados a prestar serviço diverso e pagar tributos aos seus senhores. Obrigações essas que eram hereditárias, passavam de pai para filho. Vamos lá. Os escravos e camponeses trabalhavam para grandes proprietários. Eles tinham uma pequena porção de terra, eles trabalhavam, ficavam com uma parte e davam outra para os seus senhores, ok? Eles não eram escravos, eles trabalhavam. Bora lá. Até aqui, ó. Não tinham direito à propriedade, não era deles, mas eram obrigados
obrigados a prestar serviço diversos a pagar tributos aos seus senhores. A terra não era deles, mas eles trabalhavam, ficavam com uma parte e davam outra para os seus senhores. Na cidade, a maioria da população passava fome, pagava altos impostos e acaba com os gastos de conquistas militares. Descontente com essa situação, a população realizou um manifesto em 532, na cidade de Constantinopla, conhecida como a Revolta ou Levante de Nica. Nica era a palavra gritada pelos revoltosos, significava vitória em grego. Ou seja, Nica, toda vez que o pessoal Nica, 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 era vitória, vitória, vitória. Significa vitória, ok? Aí bora lá. A repressão foi violenta e cerca de 30 mil pessoas morreram. Sob o governo de Justiniano também foi construída a igreja de Santa Sofia, confirmada a força do cristianismo no Império. E observe a imagem acima, a igreja de Santa Sofia, em Istambul. Essa foto data de 2018. Bora lá. O que foi essa revolta ou levante Nica? Dizem as histórias, claro, dizem as histórias, não está aqui no nosso livro, mas eu vou contar um pouco do que eu sei, tá bom? Que Justiniano não gostava de ser contrariado. Claro, imperador. Quem vai gostar de ser contrariado? Ninguém quer ser contrariado. Aí, bora lá. O que isso quer dizer? O que ele fala é lei, é autoridade, é a palavra dele que está sendo dada. Teve um certo momento que estava tendo corrida de cavalos, de bigonas, tal, e teve um cavalo que ganhou, mas não era o que Justiniano queria. Era um outro. Sendo que a população começou a pressionar, 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 e ele deu a vitória para aquele cavalo que realmente ganhou e não para o que ele queria. Aí vamos lá. Qual foi o problema? Ele foi contrariado perante a todos. Em um certo lindo belo dia, ele inventou que tinha um evento, reuniu milhares de pessoas dentro desse evento, dentro do Coliseu, cerca de 30 mil pessoas, fez uma corrida, e enquanto o pessoal gritava a Nica novamente, né, dizendo que era vitória e tal, o que foi que aconteceu? Ele mandou matar todos esses 30 mil que estavam dentro desse Coliseu, ok? Para soar como resposta que ele não pode ser contrariado e que não pode ser afrontado. Então, o que isso quer dizer? O que ele fala é lei, é autoridade, é a palavra dele firmada e dada. O que acontece? Não se pode contrariar uma pessoa de autoridade, né, no caso. Não se podia contrariá-lo, ele, como um grande e notável. Ok? Imperador, né, no caso, né? Aqui já fazia parte aqui do império. Então, era o imperador aí nesse caso. Imperador não, desculpe. Ele governou, né, no caso, como fosse um governante. Mas não se podia ir contra as palavras dele. A palavra dele era a autoridade, era a lei, ele era a pessoa máxima desse império, ok? Então, todas as vezes que fossem contra ele, ele com certeza ia fazer uma retaliação, como ele fez. Tem dizendo aqui, ó. Bora lá? A repressão foi violenta e cerca de 30 mil pessoas morreram nesse dia. Eu não sei se eu coloquei isso aqui, eu não coloquei porque não está no livro. Eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Não coloquei, mas depois eu explico melhorzinho isso daí para vocês, ok? Sobre Nica e o levante de Nica. Se eu não me engano, acho que eu botei alguma coisa no vídeo anterior, tá bom? Mas de todo modo, depois eu apareço aqui para vocês e falo mais sobre isso. Mas tá aí, Nica é a palavra que significa vitória, em grego, né, no caso. Tem um código de Justiniano, a gente tira o código justo, né, vem disso daí. Todas essas informações. Aí, na página 190, temos aqui a religião em Bizâncio. O cristianismo instituído como a religião oficial do Império Romano desde 1391. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver o tempo, para depois ninguém estar reclamando. O professor fala muito, não sei o que, não sei o que. Então, eu vou fechar aqui com vocês e depois eu falo um pouco sobre o Império Bizâncio. Ou concluo logo com isso. Não, vou deixar logo. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais na próxima aula.